Olá pessoal, estamos começando mais uma aula aqui em nosso canal e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a tributação de dividendos que foi introduzido em nosso sistema pela Lei 15.270 de 2025, que é um tema que revela alguns fundamentos, algumas estruturas do nosso sistema por trás, que eu quero abordar aqui nesse vídeo com vocês de forma muito rápida para que você entenda e depois eu mostro as diferenças que a norma trouxe. Olá pessoal, eu sou o Júlio César Santiago. Se você já me conhece e ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Se você ainda não me conhece, fica até o final que você vai aprender bastante direito tributário. E aproveita, se você gostar da aula, se inscreve no nosso canal, que também você vai ser avisado das próximas aulas que a gente for divulgando aqui em nosso canal. Hoje eu quero falar da Lei 15.270 de 2025, uma lei extremamente importante, porque ela muda um pouco o nosso sistema tributário, principalmente nesse início de tentativa de tributação de dividendos que eu vou falar mais para frente. A Lei 15.270 de 2025, ela trata ali da tributação de dividendos, ela traz também uma redução do imposto para as rendas mais baixas, mas o principal aí, o relevante, é essa tentativa de se começar a tributar o capital. Essa já é uma luta antiga, essa tentativa de tributar o capital, onde você tem uma distinção muito grande no nosso sistema tributário em relação à tributação do rendimento do trabalho. Então, se a gente pudesse resumir um pouco aqui, a gente tem um sistema que tributa o rendimento do trabalho e tem um sistema que tributa esse rendimento do capital. E normalmente o rendimento do capital é muito menos tributado do que o rendimento do trabalho. Então aqui já é uma tentativa de se olhar para um perigoso fenômeno que é a concentração de riqueza que acaba ocasionando a desigualdade de renda. Isso mostra uma postura do poder estatal de modificação do seu olhar. Por que eu estou falando isso? Porque o discurso político sempre foi no sentido de que se deveria transferir mais renda ao pobre. Ao mais pobre, então, a renda dele precisava de alguma forma ser elevada, ser aumentada. Então, como é que se aliviava as dificuldades da pobreza? Com diversos benefícios sociais. Por exemplo, você tem auxílio gás, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, benefício de prestação continuada. Todos esses elementos são uma forma de transferir renda para as pessoas mais pobres. Então, dentro da política fiscal, esse sempre foi o norte, né, do olhar para o pobre. De um tempo para cá, principalmente com a percepção de que se tem uma concentração de riqueza cada vez maior no topo da pirâmide, no chamado 1% mais rico, o olhar do poder estatal, o olhar do poder tributário, para ser mais específico aqui nos nossos estudos de direito tributário, passou a olhar um pouco mais para os mais ricos. E olhar para os mais ricos é trazer um pouco mais de progressividade para o imposto de renda, para que se comece a tributar de uma forma mais igualitária do ponto de vista material, não formal, as rendas mais altas. Então essa lei 15.270, ela vem nesse contexto. Já se tentou, um tempo atrás, tributar o capital, mas nunca deu muito certo na hora de tributar investimentos, na hora de tributar esses rendimentos de aplicações financeiras, né, principalmente do mercado financeiro. Sempre se tornou muito difícil dentro dessa estrutura do sistema tributário nacional para fazer com que haja um pouco mais de equilíbrio nessa tributação. Então o que é importante você saber aqui de início, que a concentração de riqueza também é uma culpa da má tributação, ou melhor dizendo, da não tributação desse capital que vai se acumulando dentro do nosso sistema econômico que a gente tem, que é o capitalismo, que eu posso falar numa outra oportunidade, a minha visão sobre isso. Mas o fato é que, pelo menos nos estudos acadêmicos, desde 2013 ali, quando o economista francês Thomas Piketty lançou Capital para o século XXI, onde ali ele mostra tantos dados que mostram que esse 1% está ficando cada vez mais rico, se nada for feito com uma tributação mais progressiva da renda dessas pessoas, esses bilionários daí do mundo, o que vai acontecer é que eles vão acabar sendo donos de toda a riqueza mundial. Então, o poder tributário começa a olhar para aquilo que faz com que eles concentrem mais riqueza, que é o capital. Mas como eu falei para vocês, é sempre muito difícil tributar o capital. O Senado, ele tem desde 2019 um projeto de lei que mexe nessa tributação da renda dos mais ricos, principalmente também
relacionada a essa tributação de aplicações financeiras de investimentos, mas que infelizmente ele não é ainda um projeto que a gente possa dizer, que a gente possa falar que é um projeto de forma progressiva, que atende à progressividade funcional que lá o artigo 153, quando trata do imposto de renda, determina. Eu estou falando aqui do projeto de lei 1952 de 2019, que numa primeira versão ele tinha aquela ideia simplificadora. Então não era voltado para a progressividade do imposto de renda. Qual era a ideia simplificadora daquele projeto? Era aplicar uma alíquota de 27,5% para todo mundo que ganhasse ali acima de 4.990. Então, vamos arredondar para 5 mil. Quem ganhasse acima desse valor ia pagar 27,5% de imposto de renda, uma alíquota de imposto de renda. Então, você não tinha ali necessariamente uma ideia de isenção para as baixas rendas. Era simplesmente um sistema que simplificava a tributação sobre a renda, transformando a tributação sobre a renda de um sistema progressivo para um sistema proporcional. O discurso daquele projeto ali de 2019, nessa primeira versão, era o discurso que estava lá na OCDE de 2018, que se precisava diminuir a tributação da renda das pessoas mais pobres. Mas se a gente for reparar bem nesse projeto, na verdade ele acaba beneficiando embora aparentemente modificando algumas estruturas da tributação das altas rendas, acaba beneficiando um pouco essas altas rendas porque não transforma o sistema tributário em um sistema verdadeiramente progressivo. Então essa primeira versão do projeto de lei do Senado, lá de 2019, quando foi apresentado o projeto, ela transformava um sistema que era progressivo da tributação sobre a renda para um sistema proporcional ao aplicar uma alíquota única de 27,5% para quem ganha acima de 4.990. O projeto já iniciava ali a tentativa de tributação de distribuição de lucros e dividendos a uma alíquota de 15%. Também tem um mérito nesse ponto também de extinguir e revogar distribuição por meio de juros sobre capital próprio, que é um tema mais polêmico, mais complexo, que eu não vou ingressar aqui. O que eu quero que você saiba aqui no momento é essa transformação do sistema de tributação progressivo para proporcional nessa primeira versão do Senado. Por que eu estou falando de primeira versão? Porque teve uma segunda versão que está aí em debate no Senado, inclusive foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que modifica e substitui essa primeira versão do Senado, do projeto lá de 2019, que é uma versão agora mais atual, inclusive perigosa, um retrocesso do que se tem hoje com essa lei 15.270. Por quê? Porque ali queria se manter a isenção da distribuição dos lucros e dividendos para quem fosse domiciliado no país e aplicava uma alíquota de 10% apenas para as remessas desses lucros e dividendos para o exterior. Então você protegia ainda a renda, né, por meio dessa distribuição de lucros e dividendos de quem morasse, quem fosse domiciliado aqui no Brasil. Mas o projeto nessa segunda versão já trazia o desenho do que se tem hoje com essa nova lei 15.270. Naquele projeto, o projeto de lei 1952 de 2019, que ainda está lá no Senado, ele já trazia a tributação das altas rendas. O que seria essa tributação das altas rendas? É a tributação de quem ganha de uma mesma pessoa jurídica, uma pessoa física que ganha de uma mesma pessoa jurídica, acima de 50 mil reais. Então teria que pagar ali uma alíquota de imposto de renda retido na fonte de 10%. Ou se ela ganhasse acima de 600 mil reais anuais, né, por ano, ela pagaria também uma alíquota de 10% ali, mas tem um cálculo ali complexo ainda nesse projeto de lei que pode dar muita judicialização, muito debate ainda. No caso dele vir a ser aprovado, que eu acho que perdeu um pouco de sentido depois que houve a aprovação dessa lei 15.270, que é o que a gente tem hoje, de 2025, que eu vou falar um pouco mais à frente. Essa segunda versão do projeto chama essa tributação nova de imposto de renda de pessoa física mínimo, essa tributação para quem ganha aí, para quem tem essas altas rendas. Então agora eu vou falar um pouco dessa lei 15.270, vou falar um pouco rápido porque o que ela fez foi praticamente reproduzir esse modelo da segunda versão. Então se você for perceber da leitura da lei, o que a lei 15.270 faz para quem ganha abaixo de
5 mil reais, é dar um redutor do imposto de renda. Na verdade, a lei não mexe na tabela progressiva do imposto de renda, então a gente continua com aquelas quatro alíquotas de 7,5%, de 15%, de 22,5%, de 27,5%, que já existe. O que ele faz é dar um crédito para quem ganha até 5 mil, de modo que a tributação na hora de apurar seja igual a zero. Então ele acaba não pagando imposto porque o cálculo fez com que, a partir desse redutor de imposto, a tributação ficasse em zero. Na verdade, não é nem redução de base de cálculo isso, e nem é isenção. É um redutor de imposto. Seria como se eu estivesse dando, mal comparando, um crédito presumido. Na verdade, é um crédito fiscal que faz com que o imposto seja igual a zero. E com relação aos dividendos, na verdade, o que aconteceu ali foi que a lei traz uma tributação de altas rendas, e nessa tributação de altas rendas inclui a tributação sobre lucros e dividendos de quem recebe acima de 50 mil reais de uma mesma pessoa jurídica. Então ele terá que pagar, essa pessoa que recebe acima de 50 mil reais de uma mesma pessoa jurídica, uma alíquota de 10%, se esse recebimento for mensal. Se esse recebimento for anual, acima de 600 mil reais, da totalidade desses rendimentos, chegar no fim do período do ano calendário, se perceber que essa pessoa ganhou acima de 600 mil reais, vai haver uma tributação também de 10% sobre as distribuições de lucros e dividendos. Qual é o problema aqui dessa norma que a gente tem que atentar e, inclusive, fazer uma leitura mais detida e acompanhar como que vai ficar a judicialização de tudo isso? É que ela traz um cálculo, às vezes, muito complexo para se determinar se aquela pessoa que tem uma alta renda vai ter que pagar ou não tributo, além de a lei ter criado uma série de deduções da base de cálculo na hora de formar a base de cálculo do que seria alta renda. Por exemplo, alguns fundos de investimento vão ser excluídos dessa base de cálculo. Então, na hora de compor esses 600 mil, uma parte desses 600 mil, se for rendimento de fundos de investimento, ele vai estar fora dessa tributação das altas rendas. Então, na verdade, a Lei 15.270 não modificou o sistema progressivo de imposto de renda, mas já deu um grande passo, que é tentar tributar dividendos das pessoas, pelo menos das pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Ou seja, abaixo disso, os dividendos continuam não tributados. Em síntese, é isso. A Lei 15.270 trouxe esse redutor de imposto para quem ganha menos de 5 mil reais e trouxe a tributação das altas rendas, considerando aí toda essa redução de base de cálculo que a lei permite na hora de calcular o que vem a ser alta renda. Vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Forte abraço e até a próxima.